Nós estamos de volta com o Amazônia em Debate, hoje discutindo a realidade do sistema prisional penitenciário no estado do Amazonas. Desembargador Sabino Marques, nós estamos a pouco menos de um mês para o Natal. O sistema prisional fica muito sensível nesse período? Só na cadeia feminina, agora nos últimos 15 dias, a gente teve 2 rebeliões, não? Muito sensível. E a propósito da cadeia feminina, eu assumi a presidência do Grupo de Monitoramento em 2010 e tenho feito um esforço imenso para fazer a inspeção. Visita, portanto, é aquilo que se faz as inspeções e ali eles fornecem umas informações que eu não sei por qual razão, chamo de catatal. Anotações que ali vem o reclamo e se busca confrontar isso com os processos que estão em andamento e aplicar o que é cabível. Então, esse período fica muito sensível, que sabe-se que há essa possibilidade de ocorrer benefício por conta exatamente desse período Induto de Natal, de Natal, enfim. E, enfim, há aquela efervescência que temos que tratar com muito cuidado, com muita sensibilidade, né? Sem deixar escapar falsas expectativas. Esse é o quadro. O senhor, que é operador do direito, foi juiz durante muitos anos, hoje desembargador, coordenador estadual do Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário. Quais são os critérios para que o preso seja beneficiado com o induto de Natal? São a execução em si, a execução penal, dependendo da pena que o apenado em si recebe, a escalada em termos do regime que é fechado para o quantitativo de pena que assim cabe, vai para a questão semiaberta, vai para aberto, livramento condicional. Então, o elemento comportamento, e esses pesam para que, ao se apurar, mediante as certidões e informações carcerárias, ele participe ou não desse benefício que ocorre no final de ano, que é por conta do período natalino. Esses são os critérios. Tem que haver esses requisitos inteiramente a contento. Muito bem. Coordenadora da Pastoral Carcerária no Amazonas, dona Marluce da Costa, qual a diferença do perfil do preso homem e da mulher que está no sistema carcerário? Perfil, trabalhar a evangelização com os homens, a gente se sente mais à vontade, porque eles são bem, eles respeitam a gente. Eles nunca venham falar com a gente sem camisa. Vem a pastoral, eles vestem camisa e respeitam. Já as mulheres, não, elas vêm aquelas que querem, tá? E é pouquíssima a participação das mulheres. Mas por que a senhora avalia que a mulher não tem essa abertura para o trabalho evangelizador? O que trava tanto a participação da mulher nesse sentido? Elas não gostam, entendeu? Elas não participam, é bem pouquíssima a participação das mulheres. Não gostam e não vem, não tem quem, a gente respeita, né? Não obriga, não é obrigado nem para as mulheres nem para os homens. Vem aquele que quer, mas a participação dos homens é a maioria. Desembargador, nós temos casos de mulheres que ficam grávidas durante o período de pagamento de pena? Sim, é um dos pontos que eu até uso a expressão, eu não sei qual é o encanto, né? A questão prisional, ela cria uma teia, uma corrente, se entrelaçam, né, amizades, né, surge dali namoro, romance, isso sem falar daqueles que já ali são encarcerados com uma situação definida. Ou casados civilmente, religiosamente, ou então convivente, como se diz, ocorre esse, não digo fenômeno, esse ato natural, engravidamento, inclusive recente em Taquatiara, né, tive que, não vou dizer fechar os olhos, apesar dali o diretor está fazendo um bom trabalho e aproveitar o antigo presídio e a unidade feminina, e ali deparei com uma interna, criança de 2 meses, obviamente, né, engravidou e ali deu à luz, e disse eu, não é fechar os olhos, mas é fazer o quê? Apartar aquele rebento da mãe
Há um descumprimento da lei em si, mas tem que se usar esse lado de sensibilidade, esse lado, né, inteiramente... A mulher que está no regime prisional, engravida, tem o filho, ela convive com a criança durante quantos meses? Não há, assim, esse quantitativo, Porque dependendo dentro da da cadeia não tem creche. Exatamente. Esse que é o grande drama da situação. E aí fazer o quê? Esse apartado Então, tem situações que deparamos e não está descumprindo, mas é fazer o quê? Que tipo de solução vai se aplicar? É uma questão de sensibilidade, uma questão de se entender, né? Até porque leva-se em conta a situação pela qual passa a mulher, o período em si, em termos, né, de puerpério ou coisa semelhante, e não pode se arriscar de uma hora para outra causarmos uma situação irreversível, um trauma. Mas a média, o normal é que essa criança fique quanto tempo dentro do sistema prisional? O certo seria, não é exagero, não seria, né, nem um tempo, porque, embora dolorosamente, forçosamente, mas, né, o deu à luz, apartar, porque não é sede própria, não é local próprio para o nascituro ali se desenvolver. Mas aí a justiça concede alguns meses? Há esse lado, como eu disse, não é violar a lei, mas tem-se essa sensibilidade, entende-se, permite-se. Cada caso é um caso, digamos assim. Cada caso é um caso. A pastoral ajuda a mãe nesse momento? Quando nos procura, sim. A senhora já viu casos, a senhora tem exemplo de casos? Temos, de família, né? Vai lá, a gente ajuda com enxoval, ajuda da maneira do possível. Entendeu? Mas já tem caso. É difícil, não, doutor, esse caso da criança que nasce dentro do presídio? Difícil, né? Agora mesmo há pouco dia tivemos uma rebelião no fechado, né? E tivemos uma situação meio complicada com uma pessoa que estava grávida. E isso é difícil, porque é uma situação em que a mulher se torna muito sensível nesse momento de gravidez, e principalmente ali, quando um bebê, né, nasce naquelas condições, e até ali quebrar aquele vínculo com a própria mãe. Eu entendo que isso também fragiliza a própria presa, né, a própria detenta, porque o acalento do filho, ele revitaliza a situação social da mulher. E eu entendo que isso, quanto maior o vínculo familiar, mais longe ela vai estar da criminalidade. Quanto mais nós conseguimos preservar os vínculos familiares, mais fortalecidos eles estarão, né? É dessa forma que eu entendo. Doutor, no final do último bloco, eu falava que fiz várias matérias, inclusive até na nossa co-irmã TV Amazonas, de novos presídios que estavam sendo construídos para substituírem a Vidal Pessoa. Certo. E depois da inauguração não conseguiram. E o senhor desenhou aqui fora do ar um quadro do excedente que existe hoje em cada unidade e fez um retrospecto. Por exemplo, Puraquequara foi feito com a intenção de exterminar a Vidal Pessoa. Sim. Hoje tem quanto de acesso? Todos os presídios foram construídos aí posteriormente. Puraquequara foi feito com o intuito de acabar a Vidal. IPAT, a mesma coisa. CDP, a mesma coisa. Todos os três foram criados no sentido de que a Vidal Pessoa fosse fechada. Só que quando inaugura o novo presídio, o déficit de presos já alcançou a população do novo presídio e lotou de novo. É o que está acontecendo hoje, por exemplo. Hoje nós não temos nenhum presídio em construção, para o nosso desespero. E hoje nós temos na Vidal já um presídio acima da lotação, porque lá seriam 100 presos, hoje nós temos 800, ou seja, nós temos 700 lá, só lá seria um presídio. Aí o que tem no IPAT, no CDP e no Puraquequara, seria mais outro presídio. Ou seja, hoje, sem nenhum tijolo montado um em cima do outro, nós temos o déficit de pelo menos 2 presídios. E do jeito que nós estamos aí, porque aquilo que fica nos presídios são cerca de 200 presos por mês. São presos 450 aproximadamente, dos quais 200 permanecem. Ou seja, a cada 3 meses,
nós teremos que construir um presídio novo, com capacidade para 600 presos. Vamos agora para mais um intervalo comercial e a gente volta logo em seguida.